Olá, no vídeo de hoje nós vamos comentar a Lei 13.015 de 2014, que alterou a CLT nos seguintes dispositivos. Alterou-se o artigo 894, 896, 896, 897A e 899. Incluiu-se ainda dois dispositivos, 896B e 896C. Vamos aos comentários. Alterou-se o artigo 894 da CLT, que passou o inciso 2 ter a seguinte redação. O caput fala que cabe embargos de divergência. Inciso 2 ficou das decisões das turmas que divergem entre si ou das decisões proferidas pelas sessões de sítios individuais ou contrários à súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho ou súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Qual foi a grande alteração desse dispositivo? Foi permitir apenas embargos de divergência no TST quando há contrariedade à súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. O que se questiona nesta alteração? É que o texto antigo permitia os embargos quando afrontasse a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. O texto atual diz que quando afronta a súmula vinculante, e daí há uma grande diferença. Ora, se afronta a Constituição Federal com texto ou com súmula vinculante, caberia os embargos. Se afronta a Constituição Federal e não há súmula vinculante, ainda que afronte a Constituição Federal, não seria possível, à luz dessa nova legislação, os embargos. Questionamentos a respeito dessa alteração, já que o restante ficou quase como era antes. Antes dizia que não caberia se a decisão estivesse em consonância, hoje se diz que não cabe se a decisão contrariar súmulas. Mas a grande mudança foi justamente só permitir embargos quando houver agressão à súmula vinculante. Qual é o questionamento jurídico que se faz disso? Você pode me perguntar, professor, e se houver repercussão geral? E se naquele tema, embora não haja súmula vinculante, o Supremo já tenha informado que há repercussão geral? Quem estabelece a repercussão geral? Ora, à luz do artigo 102, inciso 3, a linha A, e 102, parágrafo 3º, a competência é exclusiva do Supremo Tribunal Federal. Ora, o próprio artigo 543-A, parágrafo 2º do CPC, diz textualmente que a competência é exclusiva para analisar a repercussão geral do Supremo. Não me parece lógico, sobre esta ótica, que uma questão que haja repercussão geral e que não haja a súmula vinculante seja impeditiva de embargos de divergência junto ao TST. Claro que nossas considerações são inaugurais, a lei entra em vigência 60 dias da data da publicação. Nós vamos verificar na prática como isto vai funcionar, mas já me causa uma certa perplexidade não caber embargos de divergência no TST quando há uma afronta à Constituição Federal apenas porque não há súmula vinculante, uma vez que o tema de repercussão geral é de exclusiva competência do Supremo Tribunal Federal. E não há que se falar que, mas a questão está estabelecida no CPC. Não. O artigo 102, parágrafo 3º da Constituição Federal, o artigo 103-A da Constituição Federal tratam do tema. Veja, lá está escrito, cabe recurso extraordinário quando a decisão contrariar a Constituição. Ora, se cabe extraordinário quando contraria a Constituição, independente de ter súmula vinculante ou não, e o Supremo, que é o guardião da Constituição Federal, não me parece que só caberá embargos de divergência quando houver o tema já sumulado pelo Supremo Tribunal Federal. Este é o primeiro questionamento e a grande alteração nos embargos de divergência perante o TST. Segunda alteração encontra-se lá no artigo 896-A, que trata de recurso de revista. Como fica o texto do recurso de revista? Digo para os senhores, ficou lá no A. Cabe recurso de revista quando der ao mesmo dispositivo de lei federal interpretação divergente de que lhe houver dado outro Tribunal Regional do Trabalho, no seu pleno ou turma, ou a sessão de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho, ou que
contrarie súmula de jurisprudência dominante desta Corte, do TST, ou súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Outra vez dizendo que cabe recurso de revista, falamos de embargos, agora de recurso de revista, quando a decisão contrariar súmula vinculante deste tribunal. Caímos na mesma questão. E se houver agressão ao texto constitucional e não houver súmula vinculante, caberá ou não recurso de revista? Aqui houve esta limitação. Claro que a gente pode obliterar esse dispositivo através da Lei 11.417 de 2006, né? Que diz lá também que caberia reclamação ao Supremo Tribunal Federal quando os regionais ou os tribunais inferiores ou a próprios tribunais superiores venham a contrariar súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Ora, logo, se o Supremo amanhã editar uma súmula vinculante dizendo que, ainda que não haja súmula vinculante, não pode ser usurpada sua competência para analisar questões constitucionais, esse dispositivo, nesse aspecto, perderá a sua eficácia. Mas aí a crítica a respeito desse tema. A outra alteração que também foi feita nos parágrafos desse dispositivo, a gente diz que, na verdade, não houve efetivamente uma alteração. O que o legislador fez, trouxe para a legislação o que a prática jurisprudencial já fazia. Inclusive, a respeito dessa alteração, há até mesmo súmula do TST a respeito do tema. O parágrafo do 896 ficou o parágrafo primeiro. O recurso de revista, dotado de efeito apenas devolutivo, será interposto perante a presidência do Tribunal Regional do Trabalho e, por decisão fundamentada, poderá recebê-lo ou denegá-lo. No próximo parágrafo diz: sob pena de não conhecimento, é ônus da parte indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o pré-questionamento. Depois diz também indicar de forma explícita o fundamento da contrariedade do dispositivo e expor as razões do pedido da reforma, impugnando todos os fundamentos. Ora, senhores, essas questões já eram acolhidas pelo tribunal. Óbvio que eu tenho que indicar na questão impugnada onde se encontra o pré-questionamento. A despeito, eu tenho a súmula 297 do TST. Eu tenho que argumentar ou impugnar todas as questões jurídicas, sob pena de eu não impugnar uma, o recurso não será conhecido. Esse tema, inclusive, é súmula do Supremo Tribunal Federal, salva a memória, súmula 282 do Supremo Tribunal Federal. Essa matéria é reproduzida, não identicamente, mas na súmula 337 do TST. Então, ao meu sentir, o que fez o legislador neste momento sobre este aspecto não fora efetivamente trazer, nesse aspecto, digo eu, alterações, mas sim trazer para a legislação o que já estava explícito em algumas súmulas e o que a jurisprudência majoritária do TST, do Supremo no seu recurso extraordinário, do STJ no seu recurso especial, já vinha fazendo. Ok, senhores? Então, essa alteração a gente questiona que se trata realmente de alteração ou consolidação pela lei do que já se havia praticando dia a dia. O parágrafo 6º também ficou uma alteração interessante quando ficou, após o julgamento do incidente, a que se refere o parágrafo 3º, unicamente a súmula regional ou tese jurídica prevalecente do Tribunal Regional do Trabalho, conflitante com súmula ou orientação jurisprudencial do TST, será conhecido. O que é isso, senhores? O legislador disse que os tribunais regionais do trabalho serão obrigados, quando entrar em vigência esta lei, a uniformizar a sua jurisprudência. E para que isso, senhores? Qual fora a ratio da lei? Qual fora a mensagem teleológica extraída desta lei? Eu digo para os senhores o seguinte:
Nós interpomos recurso de revista baseado em divergência jurisprudencial, não é? De um tribunal com outro. No TRT da primeira região decidiu diferente. Mas muitas vezes, quando interpomos esse recurso de revista, o nosso TRT, por exemplo, ele não sumulou o tema. Então, na verdade, muitas vezes aquele recurso de revista traz divergência jurisprudencial que não corresponde à tese 100% daquele tribunal. Ou seja, eu interpus recurso de revista ao tribunal da primeira região, porque a primeira turma já decidiu diferente da terceira turma do tribunal da segunda região. Mas essa é a tese dos tribunais? Será que a outra turma não decide diferente? Não há uma divergência interna entre os tribunais? Então, esse dispositivo veio no sentido de que o tribunal será obrigado a uniformizar sua jurisprudência para quando eu interpor recurso de revista, eu estou interpondo recurso de revista não porque uma turma, um órgão fragmentado do tribunal decidiu da maneira X ou Y, mas porque o tribunal da primeira região, a respeito de um determinado tema, tem posição contrária ao tribunal da segunda região. Por exemplo, e o STJ vai decidir no recurso de revista teses entre tribunais e não teses entre órgãos fracionados de tribunais. Esta fora a finalidade. Ora, se esses recursos chegam ao Tribunal Superior do Trabalho e a posição não foi uniformizada, como a lei diz que tem que ser, o que faz o TST? Devolve o recurso ao regional para que o regional uniformize a sua jurisprudência. Sumule, e somente após isso ele vai conhecer do recurso de revista, agora verificando a tese do tribunal e não de órgão fracionado. E você pode me questionar, em que passagem da alteração legislativa, professor, eu encontro esta sua observação? Está lá no parágrafo 4º do artigo 896, quando diz: ao constatar de ofício ou mediante provocação de qualquer das partes ou do Ministério Público do Trabalho a existência de decisões atuais e conflitantes no âmbito do mesmo Tribunal Regional Federal sobre o tema objeto do recurso de revista, o Tribunal Superior do Trabalho, olha aqui a passagem, determinará o retorno dos autos à Corte de Origem a fim de que esta proceda à uniformização. Significa dizer, ainda que o tribunal não uniformize, e se o TST, quando for analisar a revista, perceber que há divergência interna naquele tribunal, o que faz o TST? Retorna os autos para que lá no regional se uniformize a jurisprudência. O parágrafo 6º também faz menção quando diz: após o julgamento do incidente a que se refere o parágrafo 3º, que incidente é esse? Após o julgamento da uniformização de jurisprudência no Tribunal Regional, que fez de ofício ou fez porque o TST devolveu o recurso mandando uniformize. Então vamos lá. Após o julgamento do incidente a que se refere o parágrafo 3º, unicamente a súmula regional ou a tese jurídica prevalecente no Tribunal Regional do Trabalho e não conflito com súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho, servirá como paradigma para viabilizar o conhecimento do recurso da revista ou por divergência. Veja, diz o tribunal, eu paro ou não julgo essa revista regional porque você não uniformizou sua súmula, não uniformizou sua jurisprudência. Eu remeto os autos, uniformiza. Após uniformizar, agora sim eu julgo a revista, mas por tese, porque sumulado já não há mais conflito de interpretação interna no tribunal. Então, qual fora a grande finalidade desse dispositivo, desta alteração? Fazer com que os recursos de revista sejam baseados não mais em divergência entre uma decisão de um órgão fracionado de um tribunal, de um regional, uma decisão de órgão fracionado de outro regional, mas sim com uma decisão sumulada de um tribunal, com decisão sumulada de outro tribunal. E aí sim, faça-se nos recursos de revista a matéria ser julgada por teses jurídicas do tribunal e não por órgão fracionado deste tribunal. Ok, senhores?
há algumas complicações que a doutrina prevê a respeito dessas questões, que mais adiante nós vamos tecer ainda alguns comentários. Veja lá o artigo, parágrafo 10º, como ficou do artigo 896. Cabe recurso de revista por violação federal, por divergência jurisprudencial e por ofensa à Constituição Federal nas execuções fiscais e nas controvérsias da fase de execução que envolva a certidão da dívida ativa. Isto é porque nós lembramos a súmula 1266 do TST, que em execução, recurso ao TST só caberia quando houvesse agressão à Constituição Federal. E hoje está dito lá que cabe recurso de revista por violação à lei federal, por divergência jurisprudencial e por ofensa à Constituição Federal. Permitiu-se recurso de revista em execução por agressão à lei federal. Por fim, senhores, a grande alteração que se deu aqui foi aplicar na Justiça do Trabalho todo o regramento que nós temos no processo civil, que é o regramento do julgamento de recursos repetitivos, né? O dispositivo diz claramente que se aplicará as regras de recursos repetitivos do livro 1, título 9, do CPC à CLT. A doutrina vai começar, não se tem dúvida, de criticar esse dispositivo. Por quê? Ora, no direito processual civil, quando você interpõe um recurso, geralmente você tem uma tese única, geralmente um ou dois pedidos, e quando você recorre, o recurso inteiro trata-se da mesma coisa. Exemplo, quando discutimos se o CPMF era contribuição ou imposto, qual era a tese? Um dizia que era imposto, outro dizia que era contribuição. Suspenderia todos os processos por STJ e o Supremo julgar. Ora, no processo trabalho, um recurso de revista traz diversos pedidos, às vezes com diversas causas de pedir, porque a causa de pedir é composta. Imaginemos a seguinte situação: eu tenho um recurso de revista, uma das questões repetitivas que se discute lá é uma questão específica da insalubridade. Mas dentro desse recurso eu também tenho diversos outros pedidos. Ora, mandar um grupo de recursos ao TST e suspender os demais recursos nos regionais, vai acontecer o quê? 90% dos pedidos que não estariam dentro da sistemática de recursos repetitivos não poderão seguir o seu caminho, terão seus recursos suspensos, sobrestados, às vezes por causa de um pedido. Ora, no processo civil é fácil fazer isso, porque geralmente o tema recursal que gera o recurso repetitivo é único. E no processo trabalho eu tenho diversos pedidos. Eu posso ter 20, 15 pedidos no processo trabalho. E será razoável, por causa de um tema repetitivo, num recurso de revista, no universo de outros temas a serem discutidos, poder suspender os recursos inteiros? Qual é a crítica, senhores? A crítica é que a regra que às vezes é boa para o processo civil, porque geralmente a causa de pedir lá não é igual ao do processo trabalho, não pode ser boa para o processo trabalho. Volto a dizer, tenho no recurso de revista 4 fundamentos. Um é repetitivo, 3 não são repetitivos. Mas por causa desse repetitivo, adotando essa sistemática, todos os recursos ficam suspensos, então não vai se discutir as questões que não estão dentro repetitivos, por força da aplicação da sistemática desse recurso repetitivo. Será que isto é um avanço ou será que isto é um retrocesso na área trabalhista? Será que isso vai imprimir celeridade ou será que não? Que me parece que na exposição de motivos do legislador, essa era a finalidade. E mais grave, o tribunal devolve esse recurso, uniformiza no regional, depois volta de novo. Você percebe? Devolve o recurso, julga a uniformização para depois voltar. Será que isso não demora mais? Veja, nós estamos aqui em considerações inaugurais porque a lei é nova. Claro que a jurisprudência vai dar um caminho real. O que nos coube aqui nesse momento, já finalizando, é dar uma visão, um panorama geral desta nova lei, mas é o dia a dia, é a jurisprudência, são os doutrinadores que vão verificar se efetivamente esta lei vai contribuir para a celeridade processual.
Até o próximo vídeo. Obrigado.